Boa noite, pessoal. Nossa primeira aula começa por três conceitos fundamentais. O primeiro conceito é de estática. O que é estática? Estática é você estar parado, sem movimento, ok? Então, toda matéria de isostática é uma matéria que não envolve movimento. Tudo que você vê nessa matéria está parado. A gente vai estudar a viga está parada em cima da casa, ela não fica se movimentando. Tá ok? Então, estática pressupõe que a aceleração é igual a zero, ou seja, não tem nada acelerando, nada desacelerando. A aceleração é igual a zero porque não há movimento. Tá certo? Então, estática é um conceito básico. O segundo conceito, força. O que é força? É um conceito razoavelmente básico também, mas que é importante a gente determinar. Força é o que eu faço em determinado objeto com o objetivo de que ele se movimente, ok? No nosso caso não tem movimento, mas aquela pressão existe, tá certo? Se eu tenho uma mesa, ok? E tem uma caixa em cima da mesa. Essa caixa, ela tem uma massa de 10 quilos, beleza? Então vocês vão de concordar que essa caixa está fazendo uma força sobre a mesa, não é verdade? Então como é que eu descubro qual é o valor dessa força? Força sempre vai ter essa forma para a gente. Força é igual a massa vezes a gravidade. Tá certo? Qual é a massa? 10. Qual é a gravidade? A gravidade da Terra sempre é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é na Terra. Então não precisa ter dúvida, a gravidade sempre é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a massa é 10, a gravidade é 10. Então eu sei que a minha força vai ser 100. Tá certo? Só que surge a seguinte dúvida. Qual é a unidade da força? Tudo que a gente estuda na física, na engenharia, sempre tem uma unidade, tá certo? Então, qual é a unidade da força? A força é medida em quê? A massa, eu sei que ela é medida em quilograma. A gravidade, eu sei que ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Mas e a força? Qual é a unidade? Bom, a unidade da força é o Newton. Certo? Então, sempre eu vou calcular a força em newtons. Então, no nosso exemplo anterior, força foi igual a 100 newtons, tá certo? Existe outra unidade para a força também. A outra unidade que a gente tem para a força é kgf, tá certo? Dessa forma, a gente tem o quê? 1 kgf é igual a 10 newtons, tá certo? No nosso exemplo anterior, a gente achou que a força era igual a 100 newtons, não é verdade? Só que se eu quiser transformar isso aqui para kgf, como é que eu faço? Faço uma regra de 3. Como é que eu faço essa regra de 3? Tá vendo que eu já botei, ó, 1 kgf representa 10 newtons. Então 100 newtons representa x kgf. Multiplico esse por esse, 100, vai ser igual a 10x. O 10 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. X é igual a 10 kgf. Tá ok? Então essas são as duas unidades básicas da força, mas a unidade verdadeira, a unidade que a gente usa para tudo, é o Newton. Tá certo? Tudo bem. Nosso terceiro assunto é momento fletor. O que é momento fletor? Momento fletor é um assunto que é bem subjetivo, digamos assim, do ponto de vista de eu discriminar para você o que é momento fletor, de eu dar uma definição, não é tão simples assim. Mas vamos lá.
Momento fletor, eu posso dizer que ele é basicamente a tendência de rotação. Ok? É uma vontade que há de algo rodar, de algo rotacionar. Ok? Sempre essa tendência de movimento está relacionada com duas coisas. A primeira coisa é a distância. Distância do ponto de rotação. E a segunda coisa é a força aplicada. Beleza? Essas duas coisas são que estão relacionadas com o momento fletor. De posse disso, eu vou dizer para vocês que o momento fletor é igual a força vezes a distância ao ponto de rotação. Tá certo? Isso aqui só vale quando a força for perpendicular à distância. Tá certo? É importante a gente observar isso aqui, ó. Força tem que ser perpendicular à distância. Tem dois exemplos aqui para a gente fazer, para a gente ver para a gente tentar entender melhor o que é esse momento fletor e como é que eu vou utilizar ele. A melhor forma de entender o momento fletor é utilizando. Quando a gente passa a utilizar, a gente passa a visualizar melhor o que ele é e como funciona na nossa vida. Só gostaria de ressaltar uma coisa, a palavra tendência. A palavra tendência indica que não está acontecendo, ok? Se eu tenho tendência de ficar milionário, eu não sou milionário ainda. Se eu tenho tendência de sair de casa, eu não saí de casa ainda, tá certo? Ainda tô tomando banho, tomando café da manhã, ainda não saí de casa. Se eu tenho tendência a aprender momento fletor, eu não aprendi ainda, tá certo? Então é importante isso. Se houver rotação, não tem momento fletor, porque acabou a tendência, não é mais tendência, tá certo? Então é importante dizer isso. Tendência à rotação. Só aí que tem momento fletor. Beleza? Exemplo 1. Olha, o exemplo 1 é o seguinte. Eu tenho aqui essa cunhazinha, certo? Como se fosse uma balança. A diferença é que é uma balança torta. Por quê? Porque esse lado é maior do que esse. Aqui mede 4 metros, aqui mede 2 metros. É uma balança bem grande. O que acontece? Aqui eu tenho um peso de 5 quilos. Do lado de cá eu tenho um peso que eu não sei quanto é. Não tem movimento aqui, tá bom? Não tem rotação. Porque se tivesse rotação não tinha momento. Não faz nem sentido eu estudar. O que acontece? Se eu observar, se eu dar uma pensada um pouquinho, com base no que eu aprendi na minha vida já, no meu dia a dia, do tempo que eu brincava de gangorra, eu vou imaginar que esse peso aqui deve ser maior do que os 5 quilos do lado de lá. Por causa dessa distância de 2 metros. Mas caso eu não imagine, como é que eu vou pensar? Eu vou pensar que a tendência de rotação no sentido horário, tem que ser igual à tendência de rotação no sentido anti-horário. Tá ok? Então, eu faço o seguinte, ó. O momento no sentido anti-horário tem que ser igual ao momento no sentido horário. Tudo bem? Momento no sentido anti-horário, eu sei que é força. Força, um detalhe, lembrando a fórmula. Força é igual a massa vezes a gravidade, em que a gravidade vale 10. Não é isso? Então, eu tenho a massa, né? Então, quanto é a força? 5 vezes 10 é a minha força do lado de cá. E a distância qual é? Ao ponto de rotação? Claro que o ponto de rotação é esse, né? Vezes 4 metros. Vai ter que ser igual a... Eu vou dizer que aqui é x, certo? X vezes a gravidade, x é a massa, né? Gravidade é 10, vezes
a distância ao ponto de rotação 2. Respondendo isso daqui, eu vou achar que x é igual a 10 quilos. Ok? Constatamos o que a nossa experiência já disse, nós constatamos analiticamente. Tá, ok? Se esse exemplo não foi bom o suficiente, tem um exemplo melhor ainda, que é o exemplo da porta. Imagina que você vai abrir a porta da sua casa, você que é arquiteto, você que é engenheiro, está estudando para isso. Imagina que o puxador, em vez de ser na parte mais distante da dobradiça, se ele fosse bem pertinho da dobradiça, a dificuldade que seria para você conseguir abrir essa porta, você teria que imprimir muito mais força, não é? Ó, aqui no nosso exemplo está a dobradiça. Imagina que em vez de eu aplicar a força aqui onde tem 10 newtons, eu fosse aplicar bem aqui, bem pertinho. Tenta fazer isso na porta do seu quarto. A força teria que ser muito maior. Tá ok? Por quê? Porque aqui nós estamos relacionando momento fletor. E como a gente disse, momento fletor não depende nem só da força, nem só da distância ao ponto de rotação. Depende dos dois. Certo? Então, eu quero calcular com vocês quanto é a força A e quanto é a força B necessárias para eu abrir essa mesma porta. Sabendo que com 10 newton eu consigo abrir. Tá ok? Então, o exemplo é o seguinte. Com 10 newton eu consigo abrir essa porta. Quero saber, se eu aplicar só a força FB, qual tem que ser o valor dela para abrir essa porta. Se eu aplicar só a força FA, qual tem que ser o valor da força FA para eu conseguir abrir essa porta. Tá certo? Então, são duas questões. E a gente vai comparar os valores encontrados do FA e do FB com o valor de 10 newton, que é lá onde está o puxador da porta, né? A porta do seu quarto, o puxador está aqui, o mais distante possível da dobradiça. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o momento da força 10 newtons. Momento é igual a força vezes distância. Momento é igual a 10 newton vezes... Ó, qual é a distância da força para a dobradiça? 0,2 metros mais 0,6 metros mais 0,2 metros. Dá 1 metro. Então, o momento vai ser igual a 10. Qual é a unidade do momento? Força, a unidade da força é newton. E a unidade da distância é metro. Então, a unidade é sempre newton vezes metro, ok? A não ser que eu coloque a força em kgf, não é isso? Mas sempre vamos usar em newton nas nossas aulas, porque é o que define o Sistema Internacional de Unidades. Ok, então nós descobrimos qual é o momento que eu tenho que aplicar nessa porta para que eu consiga abri-la. Esse momento vale para qualquer ponto da porta. Se eu quiser abrir por aqui, por aqui, por aqui, qualquer lugar eu tenho que aplicar esse momento. Tá certo? Mas eu quero aplicar primeiro no ponto A. No ponto A. Bom, eu já sei que o momento é igual a força vezes a distância. Não é isso? Só que eu sei que o momento necessário é 10. A força é o que eu quero, FA. E a distância? Qual é a distância da dobradiça até a força FA? 0,2. 0,2. Ok? Então, 0,2 está multiplicando do lado de cá, vai para o lado de lá dividindo. Vai ficar 10 sobre 0,2. Eu já fiz essa conta, então eu sei que FA é igual a 50 newtons, perdão. Muito maior do que se eu aplicar a força aqui, né? O mais distante possível da dobradiça. Tudo bem. Vamos ver no ponto B. No ponto B, mesma coisa. O momento eu já sei que tem que ser 10. Em qualquer ponto, para eu conseguir abrir essa porta, o momento tem que ser 10. A força é a força FB, quero saber ela. E a distância, 0,2 mais 0,6, 0,8. A força FB, eu já calculei, tem que ser 12,5 newtons. Certo?
Então, o que a gente observa? A gente observa que a força necessária, como a gente já imaginava, né? Como você testou na sua porta, quando tentou abrir ela, quanto mais próximo da dobradiça, maior é a força necessária. Por quê? Ó, o momento não tem que ser o mesmo em qualquer ponto da porta. Então, se eu diminuo a distância, para manter o momento, eu tenho que aumentar a força. Tá ok? Dessa forma, a gente entendeu o que é o momento fletor. Ok? São os 3 conceitos básicos da aula de hoje. Estática, não tem aceleração. Força, o que eu sei da força? Eu sei que a fórmula é massa vezes gravidade. E eu sei que a unidade é Newton. Né? Momento, o que eu sei? Eu sei que momento é igual a força vezes a distância, né? Ah, professor, mas ele deu foi o peso, ou perdão, ele deu foi a massa na questão, não tem nada não. Momento é igual, força não é igual a massa vezes gravidade. Isso aqui é um G vezes D. Pronto, dá no mesmo, tá certo? Sempre lembrando que o valor de G é 10. Certo? Qual a unidade do momento fletor? A unidade dele é Newton vezes metro. Tá certo? Dessa forma a gente termina a primeira aula do nosso curso.